Fala galera, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o Alisson, ele é engenheiro back-end do eBay e a gente vai falar sobre um problema bem comum de System Design. E aí Alisson, como é que você tá? Tudo bem? Beleza, Demetrio, tudo bem. O sistema é um problema, geralmente, que o entrevistador gosta de conversar com você só para saber o que você pensa da vida. Basicamente é isso, é um problema mais filosófico. Então não é uma coisa ali que vai ter código nem nada, não. É uma coisa mais de conversar mesmo e saber como que você pensa. É um problema que vai saber duas coisas. Um, como você se expressa em inglês. E dois, como você consegue raciocinar um problema mais genérico. Entendi. Que problema é esse? Como é que é esse problema? Demetrio, é um problema assim. Você já teve um sistema lento? Você está com um sistema lento. O que é que está dando problema no sistema que ele está lento para o usuário? mais genérico impossível, hein? Então você tem um problema lento, como é que você ataca, como é que você resolve o problema lento? É isso, a questão é essa. Exatamente. O que o entrevistador está querendo, na verdade, é conversar, porque é tão genérico que ele quer que você pergunte coisas. Mas aí, se você for muito ansioso, você vai começar a imaginar que ele está querendo que você responda sobre o front-end, se a entrevista for para uma posição de front-end. Ou se a entrevista for para uma posição de data engineer, por exemplo. Ele quer que você se desenvolva nesse problema, mas não caia na armadilha de achar que ele está querendo que você fale especificamente do banco de dados, por exemplo. Aí entra uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui no Tech Job no Exterior, e eu não posso perder a oportunidade de dizer isso para quem está assistindo esse vídeo. Entrevistas gringas são sempre abertas e você tem que fazer pergunta. É essencial que você converse com o entrevistador. Eu vou deixar um card lá em cima de um vídeo que a gente fez, que é o erro mais comum de entrevista, e o erro mais comum é exatamente isso que o Alisson falou. A gente já quer sair respondendo, a gente escuta a pergunta, e a gente tá ansioso para responder, e a gente esquece de conversar com o entrevistador. E nesse caso específico, é uma pergunta que a gente pode discutir aqui por horas, como que a gente resolve uma questão de um problema lento, né? Ou a gente pode simplesmente responder em 10 segundos, a gente vai lá e bota mais processador na máquina. Né? É exatamente essa resposta que o entrevistador não quer ouvir, né? Coloca mais memória. Eu vou lá, vejo a quantidade de processador, vejo a quantidade de memória, coloca mais processador se precisar, coloca mais memória, se não tiver jeito, faz um balanceamento de carga. Eu acho que essa é a pior de todas, né? Ou senão, assim, o cara não consegue desenvolver um raciocínio. Supondo aqui, entrevista para front-end. Aí o candidato vai e fala, não, o problema é no back-end que está travado, está dando lock. Ou o problema é no back-end que caiu, sei lá, algum problema no back-end. É isso que ele não quer ouvir. E uma resposta rápida, ele quer mais interagir com você. Na verdade, também não tem uma resposta correta, né? Essa resposta vale. É mais a forma como você vai raciocinando e você vai conversando ali. Isso, exatamente. Aí você pergunta, bom, esse problema já estava existindo ou começou agora, né? Começou a dar agora. Aí você se pergunta também pro entrevistador. Você vai fazendo perguntas, né? Para sondar o entrevistador e também para ele saber que você está sabendo do que você está falando. Exatamente. Ele sentir confiança em você. Exatamente. A gente vai falar agora algumas perguntas boas e como que a gente desenrola um problema desse tipo. Mas antes,
já dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque a gente está lançando vídeo que nem esse aqui toda semana para te ajudar a conseguir um tech job no exterior. Mas e aí, como é que a gente desenrola uma questão como essa? Qual é uma boa saída para o candidato? O candidato ele não pode chegar e sair respondendo na hora nenhuma pergunta. Isso vale para essa pergunta ou para qualquer outra. O candidato tem que fazer um controle emocional, respirar fundo, pensar no que responder antes de começar a responder. E, se possível, tirar as dúvidas antes de responder. Pergunta para o entrevistador isso, aquilo, alguns pontos, para poder dar uma resposta mais concisa, mais direta ao ponto do que o entrevistador quer. E também para mostrar para o entrevistador que você sabe do que você está falando. Então, eu sugeriria, numa pergunta como essa, respirar fundo e fazer algumas perguntas para o entrevistador antes de começar a responder. Eu acho que essa é a primeira coisa. E quais são as perguntas? E qual é uma pergunta legal assim para você já começar a esquentar o diálogo com o entrevistador? Se você colhe do entrevistador um dado, por exemplo, o sistema funcionava antes? Ou ele nunca funcionou? Né? Isso aí já vai dando uma filtrada grande. Se o sistema funcionava antes, nunca funcionou, ou se já funcionava, então aí a gente vai eliminando as possibilidades. Exatamente. Essa é uma pergunta até mais simples de você fazer. Porque, por exemplo, se você pergunta para o entrevistador, olha, o sistema funcionava antes e ele parou de funcionar sem nenhuma modificação, e aí você já pode demonstrar talvez um conhecimento. Por exemplo, se o sistema parou de funcionar, a gente faz uma regressão, que é uma palavra bastante usada em engenharia de software, que é quando o software parou de funcionar a partir de um deploy, a partir de uma modificação. E aí o que você faz? Você compara o código anterior com o código novo. Isso acontece muito em casos de migrações, quando você migra de uma tecnologia para outra, você atualiza um código, você moderniza, muda uma biblioteca. E é legal, né, que você vá sempre discutindo com o entrevistador o máximo que você pode. Sim, exatamente. Aconteceu um rollout que quebrou a aplicação, de alguma forma. Você tem as camadas de banco de dados, back-end, front-end, e de você isolar cada uma delas e entender ali aonde que pode estar o problema. Aí o entrevistador vai e te pergunta, como é que você isola? Como é que você faz isso? Bom, você tem algumas alternativas. Uma alternativa simples é você desenvolver mocks. Você vai mocar o back-end. E aí o front-end vai começar a fazer requisições a um back-end falso que você criou ali, que responde de bate-pronto aquelas perguntas. Isso para isolar que o problema não está no back-end. Bom, se o front-end respondeu bem, então você pode criar mocar o banco de dados. Né? Você vai criar um banco de dados fake que vai funcionar perfeito, idealmente perfeito, sem problema nenhum, e nós vamos começar a fazer requisições do back-end para esse banco de dados mock, faz o chaveamento. E aí a gente vai isolar que o problema não está no back-end. Então, e se não tiver nenhuma dessas duas camadas, aí o problema pode estar mesmo na camada de banco de dados. O que eu acho legal dessas entrevistas assim é que, como elas são abertas, o entrevistador pode colocar contra a parede até, né? Por exemplo, daqui, gente, o entrevistador pode jogar arquitetura, tá? E se for microserviços, não tem, assim, front, back, banco, microserviços, né? Você tem, aí ele simplesmente te joga para outro universo. E aí, completamente diferente. Aí ele sempre vai te apertando, mas olha, vamos pular essa parte, né, pra gente tentar manter esse exemplo aqui bastante simples. E se o entrevistador te pergunta assim, tá, beleza, entendi, legal, o que você faz pra não acontecer isso de novo? Como é que você faz, que ações você toma pra mitigar esse problema e evitar isso no futuro? Esses problemas são facilmente mitigados quando a gente cria testes automatizados, né, de ambiente. Então, por exemplo, a gente cria testes automatizados para testar o back-end e emitir alertas em caso o back-end fuja de alguns
thresholds, né, alguns limites pré-determinados. E o banco de dados também. Então, esses testes vão rodando ali frequentemente para testar a saúde do sistema como um todo. Poderia ser mitigado dessa forma. Os testes então, são importantes. Testes automatizados e monitoramento de produção. Olha que legal. Olha, não é por nada não, mas se fosse eu te contratava. Alisson, é sempre muito legal conversar com pessoas que já conseguiram tech job no exterior. É muito massa, muito legal mesmo identificar os pontos em comuns que todas elas passam no processo de entrevistamento e tudo isso. Quando você fala que não pode responder, você já tem que perguntar antes de sair respondendo. Todos os meus amigos, todas as pessoas que eu tenho conversado sempre falam isso, e é muito legal, e em mais uma conversa confirmar que isso de fato é muito importante. Eu diria que é a dica 0. Então, olha que legal, gente. O Alisson demonstrou que ele sabe como que o processo funciona, o que o entrevistador espera. Então, ele não está respondendo da cabeça dele o que ele acha. Não, ele está respondendo para passar na entrevista, porque no final das contas é isso que interessa, né? Passar a entrevista. Exatamente. Ele não quer muito saber se você sabe, ele quer filtrar os candidatos. Imagina que ele faz 80 entrevistas por dia. Exatamente. É um filtro. O Alisson demonstrou conhecimentos específicos, ele deixou explicitamente algumas palavras como regressão, isolamento, como dados mock. Isso é muito importante também, você não usar termos abstratos, não, você usa o termo que todo mundo usa dentro da área da ciência da computação e engenharia de software. Cara, achei super legal, obrigado pela conversa, obrigado demais, e vamos ter outra. Valeu, vamos conversar. Abraço. Valeu demais, valeu, outra. Valeu.